senhores, vamos dar início ao mais um nossos vídeos de revisão sobre logaritmo. Este, no caso nosso, de número 15, para nossos alunos que estão com dificuldade. Então, aconselhamos aqui mais uma vez, como sempre iniciamos os nossos vídeos sobre logaritmo. Não deixe de fazer a revisão desse quadro, ou seja, a definição do logaritmo, suas condições de existência principalmente, e as suas propriedades, tanto de decorrência como de definição. Gente, esse quadro é fundamental para o estudo de muitas e muitas questões de logaritmo. Senhores, vamos aqui então iniciar o nosso vídeo 15, que vem sobre domínio de função logarítmica. E nós vamos fazer aqui também uma pequena revisão sobre, mais uma vez, sobre a resolução de equações de segundo grau usando o método soma-produto. Bom, a nossa definição é o logaritmo de A na base B, valendo x. Para que esse logaritmo exista, necessariamente o logaritmando, ou o número do logaritmo, nosso A, deve ser um real positivo. E, por sua vez, a sua base, nosso B, a sua base deve ser um real positivo e, além disso, diferente de 1. Então, condição de existência do logaritmando, o número do logaritmo, nosso A, real positivo, maior do que zero, e no caso a condição de existência da base, por definição, base maior do que zero e diferente de 1. Senhores, vamos aqui a mais uma nossa revisãozinha a pedido para o método de soma e produto com as equações de segundo grau, que muito favorece a resolução das inequações de segundo grau para justamente o caso do domínio de função. Bem claro, esse processo você em geral usa quando o A, coeficiente da variável de segundo grau, é 1. Bom, vejamos alguns exemplos. O primeiro deles, se é pedido para você resolver ou determinar o conjunto de solução ou as raízes dessa equação, como você faz? Para o cálculo das raízes, você discrimina logo quem é o A, quem é o B, quem é o C. No nosso caso, o A é 1, o B é 8 e o C é o 12. Senhores, o processo soma-produto, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dada por menos b sobre a. No nosso caso, ficamos com menos 8 dividido por 1, e menos 8 sobre 1, ou dividido por 1, é o menos 8. Então, a soma das raízes, já sabemos quando deve vir. Em outras palavras, no processo, para se tornar prático, você traz logo como a soma é o B com sinal trocado. Se o B, nosso B é 8, você trabalha com a soma menos 8, o oposto dele. E o produto das raízes é o C sobre A. No nosso caso, o C é 12, o A é 1, 12 dividido por 1, 12. No processo, o produto é o próprio valor do C. Repetindo então, a maneira imediata, a soma é o B com sinal trocado, no caso, se o B é 8, vem menos 8, e o produto das raízes é o próprio C. Então, você agora vai pensar para determinar as duas raízes. Dois números reais, que a soma é menos 8, e o produto é o 12. Você fazendo uma pensadinha, senhores, fazendo um pequeno raciocínio sobre, em geral, a nossa tabuada, você vai encontrar que esses dois valores é o menos 2 e o menos 6. Se o produto, detalhezinho, se o produto é positivo, as raízes possuem o mesmo sinal. Bom, no caso, conferindo menos 2 com menos 6, a soma é menos 8, e o produto entre elas, menos 2 vezes o menos 6 é o 12. Então, senhores, as raízes dessa equação, menos 2 e menos 6. Bom, e uma incompleta, por exemplo, x2 menos 36 igual a 0. Para o cálculo das raízes, você faz o mesmo processo. Determina quem é o ABC. No caso, senhores, está ausente o termo do primeiro grau, variável em x. Então, trabalhamos com o coeficiente dela valendo 0. Ou seja, o A é 1, o B é 0 e o C é o próprio termo independente. Bom, nosso processo, soma, é o B com sinal trocado. Como o B é 0, o 0 é neutro, ele nem é positivo nem é negativo, você traz do jeito que ele está. Ou seja, sempre que o B seja 0, a soma vale 0. E o produto é o próprio C. Bom, aí você vai pensar em dois números, que a soma é 0 e o produto é menos 36. Gente, uma pista, Sempre que a soma é 0, para dois números a soma em geral ser 0, os dois números devem ser opostos.
Então, no caso, você pensa em dois números que isso acontece e o produto entre eles é menos 36, ok? Uma maneira também rápida de você fazer esse processo é você extrair a raiz quadrada positiva, né, do 36. A raiz quadrada do 36 lhe fornece 6. Então, se são dois, um é positivo e o outro é negativo. Então, é o mais ou menos 6. Conferindo, menos 6 mais 6 é 0, menos 6 vezes 6 é o menos 36, que são as raízes. E, porventura, você tomar uma, por exemplo, um reforço da anterior, em que o B é 0, mas o C, ó, não seja um quadrado, né? Quadrado perfeito, como foi o caso aqui, por exemplo, pegando só o positivo, 36. O que é que você faz? Da mesma maneira, soma 0, produto menos 36, eles devem ser opostos, né? Se eles são opostos, você extrai a raiz quadrada positiva do C, como foi o caso do 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, pegamos as raízes aqui. Raiz quadrada 13 não é exata. Então, quais são as raízes? Uma raiz quadrada 13 e a outra menos raiz quadrada 13. Senhores, soma entre esses dois valores reais é 0 e o produto entre eles é o menos 13. E, porventura, agora, quando C é que é 0, x2 mais 13x igual a 0. Senhores, o A é 1, B é 15, C 0. Quando o C é 0, mais fácil ainda, ó. Soma, B com sinal trocado, produto, é o próprio C. Então, senhores, dois números que a soma é menos 15 e o produto é 0, nós já estamos com eles na nossa frente. No caso, são quais? É o 0 e o menos 15. Bom, senhores, aí então, o processo que você fazendo um treino economiza bastante tempo em certas resoluções de problemas. Bom, mas vamos aqui ao nosso sexto problema, dando continuidade ao nosso vídeo de número 14, que fizemos do 1 ao 5, né, que foi o vídeo 570, esse é o 571, é o nosso logaritmo 15. Dando continuidade, então, a esse vídeo, vamos tomar mais 5 questões. A sexta, no caso, porque no 14º vídeo, ou no vídeo de número 14, fizemos da 1 a 5. Aqui nós vamos fazer da 6 a 10. Bom, então vamos nós. Uma questão da VUNESP. São Paulo vem assim: o par ordenado de números reais que não corresponde a um ponto do gráfico y igual a log de x é. Esse não corresponde, senhores, em outras palavras, é um par ordenado que não pertença ou pertence ao gráfico dessa função. Como é que nós vamos fazer isso? Uma das maneiras é você fazer o teste, digamos, de 1 a 1 para verificar se esse ponto é ou não ponto da função. Então, como vamos fazer? Vamos verificar. Ou seja, vamos tomar o x valendo 9 e verificar se, quando o x é 9, o ponto ou o valor do y é o 2 log de 3 na base 10. Então, vamos usar x valendo 9. Ora, vamos ver se batalhando log de 9 na 10, chegamos a esse valor. Ora, gente, aqui dá para a gente fatorar o 9. Fatorando o 9 é o log de 3 ao quadrado. Já pintou alguma coisa. Então, vamos aqui fazer o quê? Uma decorrênciazinha das propriedades logaritmo. Então, vamos fazer a propriedadezinha decorrência do tombo. Trazendo esse b, ó. Se temos log de b na base elevada a p, né? B elevado a p na base A. Trazendo o P antecipado em produto, ficamos com log P vezes o log de B na base A. Então, vamos trazer o 2 antecipar e ficamos como, senhores? 2 log de 3 na 10, que é justamente o que ele diz. Então, o que é que se pode dizer? Que a imagem do 9 é este logaritmo. Então, é verdade. O próximo. Quando x é 1, gente, será que bate em 0? Ou seja, será que quando x é 1, o valor do y é 0? Tranquilo, né, gente? Lembrando que o logaritmo de 1, numa base com as devidas condições de existência, é 0. Acabou, né? Isso aqui é 0. Fechou também, é verdade. Quer dizer, corresponde. Vamos ao próximo. Item C, opção C, 1/2. Será que 1/2 possui imagem menos log de 2? Vamos lá.
Novamente, vamos usar no lugar do x da função, vamos usar o meio. Olha bem, um meio, uma das maneiras. Vamos inverter essa fraçãozinha aqui. Se eu tenho um meio, jogando, subtendo que ele está com 2 elevado a 1 no denominador, se usarmos esse cara no numerador, ficamos com a condição do expoente negativo. E aí, tombo nele. Se tombarmos, então ficamos com menos 1 vezes o log de 2, e menos 1 vezes o log de 2, gente, é o menos log de 2. Beleza, também corresponde. O próximo, 1/8. Será que em 1/8 corresponde a esse ponto? Tranquilo, né? Você fazendo a mesma coisa, ó, propriedadezinha do expoente negativo, fatorando 8, propriedadezinha do tombo, ficamos com quem? Menos 3 log de 2 na 10. É verdade? Então corresponde. E finalmente, senhores, vamos ao último, só resta essa. Será que bate mesmo? Será que esse não corresponde? Então, logaritmo de menos 32 na 10. Olha só, hein? Aqui apareceu logo um negócio meio esquisito. Por quê? Porque quando temos a definição do logaritmo, a condição de existência do número do logaritmando, é que ele deve ser um real positivo. Então, senhores, não está acontecendo isso. Quer dizer, podemos dizer que essa condição é falsa, né? O menos 32 não corresponde à imagem menos 2 log de 5. Opção é. Então, senhores, aí uma das maneiras de se resolver esse problema. Vamos a uma da PUC de Minas Gerais. Ele está interessado que você determine o domínio dessa função logarítmica, que é logaritmo de menos x2 mais 3x mais 10 na base 5. Então, senhores, para chegarmos a isso, ao domínio desse logaritmo, em outras palavras, a condição do x, né? Vamos fazer da seguinte forma, começando aqui pela definição que vimos agora. Se a variável da função, ó, está em número do logaritmo, vamos impor a ela a condição exigida, ou a condição de existência do logaritmo. Qual é? Logaritmando maior do que zero. Então é o que vamos fazer. Tomamos o menos 3x2 mais 3x mais 10 e impomos a condição maior do que zero. Senhores, podemos até continuar assim, mas vamos facilitar a coisa, vamos transformar esse coeficiente de x, que é o nosso a, que está a menos 1, em positivo, fica melhor da gente trabalhar. Então, precisamos fazer o que com essa inequação? Multiplicá-la por menos 1. Assim sendo feito, trocamos os sinais de todos os termos da inequação, quem é negativo passa a positivo, quem é positivo passa a ser negativo, você deve tomar o cuidado de modificar o sentido do sinal da inequação. Se está maior, passa a ser menor. Daqui para frente, senhores, vamos encarar esta inequação. Então, vamos tentar resolvê-la por intermédio do grafo. Se vamos precisar do grafo da inequação de segundo grau, precisamos das suas raízes. Então, já vimos alguns detalhes sobre isso. No caso, o A é 1, já tira a concavidade. Se o A é 1, a concavidade é para cima. O B é negativo, que é o menos 3, e o C é menos 10. Soma, bico sinal trocado. Você traz logo valendo, ó, 3. Produto é o próprio C. Então, senhores, vamos pensar em dois números, que a soma é 3 e o produto é menos 10. Ó, se o produto é negativo, você já tem uma pista. Uma raiz é positiva e a outra é negativa. Quais são elas, senhores? Menos 2 e 5. Conferindo. Menos 2 mais 5 é 3. Produto. Menos 2 vezes 5, menos 10. Então, senhores, aí as raízes dessa nossa inequação. Bom, mas vamos precisar chegar ao gráfico para chegar ao domínio. O domínio, vamos precisar do eixo real, o eixo domínio, usando em sentido crescente as duas, posicionando em sentido crescente sobre esse eixo, as duas raízes, menos 2 e 5. Chegou a hora da parábola, olha lá. Por isso que é bom você fazer logo isso. Concavidade para cima. Passando por eles, aí está. Bom, mas para chegarmos ao sinal A, sinalização que interessa a inequação, caso menor do que zero, precisamos discriminar os sinais da parábola. Então vamos nós. Onde a parábola está com condição acima do eixo domínio, ou em outras palavras, com uma imagem acima, é positivo. Então é positivo à esquerda, ou menores, reais menores que menos 2. Gráfico abaixo, entre o menos 2 e 5, é situação negativa. E à direita, 5 ou maiores que 5, positivo. Senhores, interessa a inequação, ó. Quem vamos tomar?
Inequação menor do que zero. Inequação, variação negativa. Negativo está entre o menos 2 e o 5. Então, senhores, podemos então citar que o domínio desta função, não temos mais nenhuma condição de existência a fazer, no caso, são os reais maiores que menos 2 e menores do que 5. Opção correta, opção E. Senhores, vamos a uma da PUC de São Paulo. O domínio da função f de x igual ao logaritmo de x menos 3 sobre a raiz quadrada de x, 6 menos x. É o conjunto de solução. Então, ele está interessado novamente no domínio dessa função. Senhores, para isto, vamos chamar a condição mais uma vez, né? Essa função depende, é uma condição fracionária, que depende de um log em seu numerador e um radical de índice par no denominador. Então, vamos tirar individualmente as condições. Primeira delas, logaritmo no numerador. Vamos impor o logaritmando a condição x menos 3 ser maior do que zero. Resolvendo aí na equaçãozinha, x maior do que 3. Vamos chamar a condição 1. Condição 2, senhores. Radical de índice par em denominador. Se é denominador, senhores, radicando não pode ser igual a zero. Denominador jamais zero. Então, radicando maior do que zero. Quem é o nosso radicando? 6 menos x, apenas maior do que zero. Senhores, isolando, no caso, o x ou menos x, como queiram, trazendo o 6 a segundo membro, ele vem negativo. Ficamos com menos x maior que menos 6. Vamos transformar esse coeficiente de x positivo, multiplicamos menos 1. Aí, cuidado, inverte tudo. Positivos passam a ser negativos, negativos passam a ser positivos e trocamos o sentido da equação. Ficamos com x menor do que 6, sendo a nossa condição 2. Então, senhores, temos as duas, vamos ter condições de domínio. Para isso, vamos batalhar pela interseção dessas duas condições. Primeira delas, situação reais maiores do que 3. Bolinha aberta para 3, maiores, todos os reais à direita 3. Segunda condição, reais menores do que 6. Vamos usar o 6 um pouquinho aqui à direita do 3, né, que ele é maior. Menores, reais menores do que 6, senhores, toda à esquerda 6. Bom, vamos à interseção das duas condições. Novo eixo real, e aí vamos usar, né, senhores, de menos infinito a menos 3, a 3, não vem para a interseção. De 3 a 6 vai vir, né, para a interseção, porque é uma faixa comum. E de 6 a mais infinito não vem. Então, temos aí o posicionamento. Todas as bolinhas na condição da interseção são abertas, né, intervalo aberto. Motivo, o 3 só é elemento da segunda condição, não é da primeira, então não é da interseção. O raciocínio do 6 é o mesmo. 6 é elemento da primeira condição, mas é apenas um referencial na segunda, então vem aberto. No caso, a faixa real que nos fornece a interseção é a faixa inter. Então, doutores, domínio da função são os reais maiores do que 3 e menores do que 6. Opção C. Senhores, vamos aqui à nossa questão número 9. Vem assim. O domínio da definição da função f de x igual logaritmo de x menos 1 mais raiz quadrada de menos x2 mais 3x mais 10 é. Então, senhores, novamente temos aqui uma função logarítmica com a condição também de extração de raiz quadrada, radical de índice par. Vamos então aqui ter uma continha razoável, mas vamos nós. Condição inicial, vamos para o logaritmo, tá? Condição do logaritmando, vimos há pouco. Esse cara deve ser o quê? Positivo. Condição de existência é maior do que zero. x2 menos 1 maior. Na equação segundo grau, hein, senhores? Vamos determinar suas raízes. Tranquilo, o A é 1, o B é 0, C é o menos 1, né? A soma deve ser 0, que o B é 0.
E o C é o próprio. O produto é o próprio C. Então, senhores, dois números que a soma é 0 e o produto é o menos 1, sabemos, somos doutores já nisso. Extrai a raiz quadrada do 1 e a raiz quadrada do 1, as duas, é o 1 e o menos 1. Acabou o problema. Vamos então à parábola. A parábola, já sabemos, com cavidade para cima, posicionamos dois valores das raízes com as suas bolinhas abertas, devido à inequação ser aberta, e com cavidade para cima. Condição positiva. No caso aqui, a esquerda é menos 1, entre o menos 1 e o 1 é negativo, e além 1 reais maiores que 1 positivo. Interessa a inequação quem, gente? Positivas ou negativas? Só você olhar aqui, a inequação deve ser maior do que 0. Inequação maior do que 0, interessa variações positivas, no caso, são as variações extra-raiz. Este, então, senhores, fica sendo a nossa situação 1 de domínio. Por quê? Porque vamos ter que extrair essa outra aqui, ó. Então, nós vamos ter que fazer uma interseção entre a condição que foi feita agora e a que vai vir, né? Temos aqui a primeira, a segunda. Radical de índice par, numerador. Raiz radicando maior ou igual a 0. Senhores, ficamos a depender de menos x2 mais 3x mais 10 maior ou igual a 0. Sinal, repetimos, da inequação positivo, porque temos um radical de índice par em numerador. Multiplicar por menos 1 para facilitar aqui um pouquinho. Ficamos x2 menos 3x menos 10 passa a ser menor ou igual a 0. Vamos encarar esta, hein? Raízes, soma o ABC primeiro, o A1, com cavidade para cima, o B é o menos 3 e o C é o menos 10. Soma, B com sinal trocado. Produto é o próprio C. Aí você vai pensar, dois números, que a soma é 3 e o produto é menos 10. Ó, se é menos, ó, sabemos, um é positivo, outro é negativo. Então é o menos 2 e 5, menos 2 mais 3, menos 2 mais 5 é o 3, soma, e menos 2 vezes 5 é o menos 10 produto. Então são essas raízes. Vamos ao gráfico para chegar à condição 2, já temos a 1. Então, novamente, gráfico é uma parábola, agora cuidado, hein? Se a inequação está fechada, menor ou igual, né? É dito inequação fechada, as bolinhas nas raízes são fechadas, da menor para maior, com cavidade da parábola para cima. Positivo, já sabemos, é extra raiz, negativo, inter. Então, nós temos a parábola com seus referidos sinais ou variações. Vamos, então, a interessa quem? Menores ou iguais a 0. Variação negativa é a variação inter-raízes. Então, gente, temos aqui a condição 2, né, para chegarmos ao nosso domínio. Já tínhamos a 1, vamos para 2, que é x maior ou igual ao menos 2 e menor ou igual a 5. Então, vamos fazer agora o domínio da função. Como? Fazendo a interseção entre as duas condições. Então, vamos lá. Um eixo para 1. Primeira condição, reais, menores que menos 1 ou maiores do que 1, bolinhas abertas. Condição 2, são os reais, fechado a menos 2, fechado a 5, se está maior do que igual, menor ou igual, maior ou igual a menos 2. Reais, maiores ou iguais a menos 2, menores ou iguais ao 5, reais ainda. Bom, gente, temos aqui a representação, digamos, individual. Agora vamos fazer a interseção para chegar ao domínio. Outro eixo real. Vamos posicionar aqui todas as raízes, digamos, e vamos nós. Verificar a interseção, verificar a faixa que pertence às duas. Menores do que menos 2 não pertence, não vem. Entre o 2 e o 1, tudo bem, vem para a interseção. Entre o 1 menos 1 e o 1, só pertence à segunda condição, não pertence à interseção. De 1 a 5, olha só, faixa comum, então vai descer. E de 5 a mais infinito, não vai descer. Então, senhores, a inequação, digamos, a interseção das duas condições, né, nos fornece esse conjunto domínio. X reais,
x pertencente aos reais, está o que? X é maior ou igual a menos 2, ou menores do que 1, ou ainda x maior do que 1 e menores ou iguais a 5. Opção é a D. Bem, gente, vamos aqui a uma da PUC. Se y é igual ao logaritmo de x2 menos 4x na base x menos 2, para que y exista, devemos ter x igual a 4, menor, etc. Então, em outras palavras, gente, ele está pedindo, em outras palavras, o domínio dessa função. Os valores de x para que y existe é justamente isso. Então, vamos fazer como? Praticamente da mesma maneira que fizemos agora. Olha lá, para que esse logaritmo exista, lembrando, condição do número do logaritmo, ele é sempre positivo. Então, vamos tomar o x2 menos 4x e impor a condição maior. Olha só o que ficamos, ou temos. Uma inequação segundo grau. Então, vamos ter que chegar ao gráfico da parábola. Então, senhores, novamente aí o nosso ABC, o A é 1, B é menos 4, C é 0. Soma, B com sinal trocado. Produto, C valendo 0. Dois números de soma 4 e produto 0. É aquela mais fácil, já está na nossa frente. Um é 0 e outro é 4. Conferindo, 0 mais 4, soma 4. 0 vezes 4, produto 0. Então, as raízes dessa inequação, 0 e 4. Abertas para elas, né, no gráfico, porque a inequação é só maior. Concavidade da parábola para cima. Condição da variação de sinais da parábola, positivo, negativo, positivo. Bom, interessa quem a inequação? Condição maior do que 0. Condição maior do que 0, senhores, é a condição extra. Reais menores do que 0 ou maiores do que 4. Senhores, condição 1 nós temos. Mas vamos ter a outra. Ó. Temos x, se for só essa, tudo bem. Mas a base do logaritmo, ó, é x menos 2. E para que a base exista, nós temos que impor a ela a condição de ser maior do que 0 e diferente de 1. Base x menos 2 maior do que 0, diferente de 1. Senhores, vamos a fazer de vez isso aqui. Para isso, já que o x só tem uma vez aqui no centro, vai ficar bem prático. Ó. Vamos somar, tirar esse cara daqui. Para isso, vamos somar a esquerda, a direita e a esquerda da inequação, termo central e a direita da inequação por 2. Então, vamos adicionar, ó, tudo por 2. Então, vamos nós. 0 mais 2, 2. X menos 2 mais 2 vai ficar só x. E 1 mais 2 é o 3. Então, ficamos com x maior do que 2 e diferente de 3. Então, aqui, senhores, o que temos? Já uma outra condição. São os reais maiores do que 2 e diferente de 3. Maiores do que 2 e diferente de 3, tem um saltozinho aqui no 3. Esta é a nossa condição 2. Vamos, então, concluir fazendo o que, senhores? A interseção das duas para chegar ao domínio dessa função. Então, condição 1, são os reais o quê? Menores do que 0 e maiores do que 4. Então, temos aí menor do que 0, maior do que 4. Condição 2, é a do salto. São os reais maiores do que 2 e diferentes do 3. Bom, o domínio será dado pela interseção das duas. Então, vamos nós, outro eixo real, e verificamos. Condição única de interseção é do 4 ao mais infinito. Né, senhores? Os demais não temos interseção. Então, vamos ter para domínio dessa função, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 4. A opção correta do problema é a opção C. Bem, gente, deixamos aqui agora para vocês fazerem um trabalho, um estudo, uma série de 21 questões, todas elas servindo de revisão para todo o nosso estudo logarítmico. Então, nós temos aqui as nossas primeiras 9, vemos a seguir mais, chegamos até a 17ª questão, e fechando, são 21 questões com o seu referido gabarito. Esperamos que estejam todos corretos. No mais, gente, um abração, valeu e até a próxima.
temos aqui, deixamos para os senhores a nossa turismo da nossa região, nossa belíssima praia da Barra Nova, né? O seu Rio de Choró. Temos também lá o seu Morrozinho do Careca, tipo lá o nosso Natal. E a nossa, ó, alimentaçãozinha aqui, viu, garoto? A velha raia, o nosso peixe dessa região, que é uma delícia. Valeu. Bons estudos e até a próxima.